E hoje eu venho trazer aqui para vocês um tema que eu já fiz. Gente, eu já fiz, olha, graduação, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, já fiz especialização nesse tema, que é a tristeza, exatamente a tristeza. Por um bom tempo na minha vida, a tristeza, ela fazia parte da minha bagagem diária. Se eu dormia e acordava, não aconteceu nada, mas eu estava triste, a tristeza fazia parte do meu dia. Se tinha acontecido alguma coisa durante o dia ou no dia anterior, a tristeza fazia parte da minha vida. E se tornou um hábito. E tudo que a gente abraça, né? Tudo que a gente faz repetidamente, tudo que a gente coloca como hábito, ele se torna um padrão na nossa vida. E assim foi por alguns longos anos da minha vida, a tristeza ela fazia parte frequentemente do meu dia a dia. E essa semana, né, eu não ia justificar, mas já me justificando, eu acho que vocês merecem uma justificativa, eu posto vídeo segunda, quarta e sexta. E justamente nessa semana me aconteceu algo típico, né, com a questão da tristeza, e eu não pude postar nem na segunda e na quarta, porque eu tive um problema de saúde, ainda estou me recuperando, minha imunidade baixou muito, eu precisei me afastar um pouco das telas. Mas neste momento que aconteceu tudo isso, me veio muitos picos de tristeza. Eu falei, a tristeza ela veio com um propósito agora, que foi gravar esse vídeo para vocês, e por isso eu estou aqui. E aí o que aconteceu? Eu estava novamente vivendo alguns picos de tristeza. Não é que isso não vai acontecer, não é que isso não pode acontecer com a gente. Isso vai acontecer com mais frequência do que a gente gostaria. Assim como o estado de alegria, como eu já falei para vocês. Não é para sempre. Há tempo para todas as coisas nessa vida. Assim como a alegria, ela não dura para sempre, a tristeza não. Porque ela tem um intuito, ela tem um propósito de nos abençoar, de abençoar outras pessoas com essa situação na nossa vida, como eu estou aqui hoje, abençoando vocês com esse vídeo. E o que é que acontece? A tristeza, ela é um estado mental, é um estado de espírito passageiro que a gente precisa dominar. A gente não pode simplesmente, porque a gente está triste, a gente pegar a tristeza, acolher ela e colocar no nosso colo ou na nossa mochila diariamente. Isso também não quer dizer que quando a tristeza vier, a gente simplesmente vai ignorar e não vai sentir, não vai ter esse sentimento de tristeza. Por exemplo, acontece alguma coisa na sua vida, você perde alguém muito importante, você perdeu uma oportunidade de trabalho que você gostaria e queria muito, você vai ficar triste. Você pode simplesmente ir para debaixo do chuveiro, chorar, você pode ligar para alguém conversar, você pode deitar na sua cama quentinha e chorar, mas isso com um tempo determinado. Para que a tristeza ela não tome um lugar maior do que ela deveria na nossa vida, no nosso momento, no nosso dia. E o que é que acontece? Eu tenho algumas coisas que eu faço, né? Depois que eu entendi que eu não precisava viver triste o tempo todo por situações que aconteciam na minha vida, que eram situações que não iam durar para sempre, e a tristeza ela não precisava fazer parte sempre do meu dia a dia. Ela ia existir, mas com um tempo determinado. E aí o que é que acontece? Gente, essa semana eu já contei esse episódio para vocês, né? Imunidade baixa e tudo mais. E aí veio um start na minha mente. Eu estava muito cansada, muito fadigada, né? Triste porque eu não estava treinando, ainda não estou treinando, não estava gravando meus vídeos, não estava trabalhando, não estava, né? Coisas normalmente que a gente faz no nosso dia a dia. E aí simplesmente a tristeza ela veio me visitar. Só que ela estava me colocando muito para baixo. Eu falei, epa, isso tá errado. E eu lembrei uma coisa que uma amiga minha, num momento de tristeza que ela estava passando, né, um divórcio, que ela estava passando pela segunda vez, ela me disse, eu vou te falar uma coisa, você não esquece mais nunca isso. Independente da situação que você esteja passando, da tristeza, do tamanho da tristeza, do tamanho do problema, do tamanho da situação, da circunstância que você esteja passando na sua vida, nunca saia de casa sem colocar o seu salto alto e o seu batom.
Naquele momento isso soou para mim como se fosse, mas aí eu pensei assim, mas aí eu vou estar mascarando uma coisa que eu não estou vivendo internamente dentro de mim. Aí eu me perguntei, né? E é preciso as pessoas saberem o problema que você está vivendo, a perda que você teve? As pessoas vão poder resolver isso? Será que não é realmente melhor eu passar por essa situação com meu batom, linda, maravilhosa, com meu salto alto, desfilando, movendo a minha energia? Porque energia é movimento. Energia é movimento e a gente precisa estar em constante movimento. Falei? É verdade. Isso é um fato. E isso já faz algum tempo, isso ao longo da minha vida mudou muito. Gente, hoje eu não saio de casa sem o meu batom. Se eu for levar os meninos para a escola, eu não deixo de colocar o meu batom. Se eu vou treinar, eu não deixo de limpar a minha pele, não deixo de tomar meu banho, não deixo de me arrumar, não deixo de me colocar num estado, sabe, que eu goste, que eu olhe, que eu me gosto. E essa semana eu tinha me olhado no espelho e falei, eu não me reconheci. A tristeza estava tomando um lugar, uma proporção que ela não deveria. Aí ontem eu cheguei em casa, saí de manhã cedo, não pude treinar ainda, e aí eu voltei. Aí eu disse pra mim, epa, eu não vou chegar e não vou deitar. Eu vou chegar, vou tomar um banho, lavar meu cabelo, escovar o meu cabelo, cuidar das minhas unhas, fazer uma depilação, fazer o que eu posso para me sentir melhor. Aí fiz tudo isso, coloquei, ia sair novamente no horário de meio-dia, coloquei a minha roupa que eu queria, coloquei o meu batom, olhei no espelho e disse, essa sou eu. Agora eu estou me reconhecendo. Sabe por que isso? São práticas pequenas, mas que no findar das coisas ela faz total diferença no seu dia a dia e principalmente para você, na sua vida. Você vai fazer isso não é para os outros, não é para que você dê a ideia que você está bem sem estar bem, não. Como eu já falei, as pessoas não precisam saber do problema que você está passando. Você sim precisa estar inteira em si para estar melhor. E é algo que muda totalmente a sua rotina, totalmente o seu dia a dia, totalmente o seu astral, totalmente a forma como você vê as coisas, vê a situação. E incrível é que a tristeza ela não resiste. Ela não resiste quando você se impõe, quando você se mostra para que você está aqui. Ela simplesmente corre de pavor de você. Quando você se levanta, quando você se coloca para a vida, quando você se coloca em movimento, quando você faz o que tem que ser feito, a tristeza ela vai embora. Ela vai embora. Outra coisa, uma certa vez eu acordei indisposta e eu tava com algumas coisas na mente, eu não lembro bem o que era, mas eram algumas coisas desagradáveis, eu tava triste. E todos os domingos eu faço uma corrida fora do circuito do percurso que eu já faço. E aí me veio aquele pensamento, hoje eu não vou não, tô triste, não tô afim, o tempo tá meio nublado, eu não quero ir. Falei, epa, não. O que aconteceu, o que vai acontecer, o que deixou de acontecer, isso não pode interferir na minha vida, na minha rotina, na minha saúde, no meu bem-estar. Eu vou sim. Aí tomei meu banho, coloquei minha roupa de corrida, coloquei meu tênis, a minha meia, preparei os meus fones, a música que eu adoro, as músicas, minha playlist, assim, eu acho que é totalmente diferente das pessoas. Coloquei a minha playlist e fui caminhar. Fui correr. E assim que eu comecei a correr, a receber aquele vento no rosto, depois veio o sol quentinho, ouvindo a minha música, tudo passou. Aqui veio uma energia sobrenatural que eu corri além do que eu já corro. E eu me senti assim, a Mulher Maravilha. Eu me senti maravilhosa. Então, é isso que eu quero deixar para vocês, gente. Tem coisas, tem situações da nossa vida, tem padrões que a gente continua repetindo porque a gente ainda não encontrou a saída. A gente ainda não sabe lidar com a situação. Mas pensa uma coisa,
Tudo aquilo de ruim que se repete na nossa vida é porque a gente precisa ainda aprimorar. A gente precisa ainda aprender a lidar com aquela situação. Não é que você fazendo isso, saindo para correr, conversando com outras pessoas, indo tomar um café, indo numa livraria, colocando batom, salto alto, se valorizando fisicamente, a tristeza ela não vem. A tristeza ela faz parte da nossa vida. A palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições, mas que Ele é o Senhor e nos livra de todas. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. E a nossa parte é se reerguer, se levantar, independente da tristeza, independente do que causou, independente da situação, porque ela não vai permanecer. Se você for pensar ao longo da sua vida, quantas vezes você ficou triste e quantas vezes a tristeza passou e deu lugar à alegria? E também quantas vezes você estava triste e você simplesmente não soube lidar com isso? Você ficou amuado no lugar, você deitou na cama e ficou horas e horas ali, você ficou sem comer, sem tomar banho e ao invés de a tristeza passar, ela se acomodava mais ali ao teu lado, em você. Aquela situação, ela se reforçava mais. Porque tudo aquilo, todo o estado, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente coloca a nossa energia, o nosso foco, a tendência é crescer. E com a tristeza não é diferente. Se você foca na tristeza, no problema, naquilo que te causou tristeza, dor, aquilo vai crescer. Mas se você desfocar e desprender e colocar essa energia que você está focando ali no negativo, no positivo, isso vai mudar totalmente o seu dia. Isso vai mudar a forma como você vê as coisas, como você se vê. Isso vai fazer uma diferença enorme para você. Então, essa é a experiência que eu deixo para vocês aqui hoje. É de coração, sabe, gente? Isso me palpitou muito meu coração, sinalizou muito na minha mente a noite toda para eu fazer esse vídeo, porque assim, eu sei que tem muita gente, como numa situação que eu já tive, sem saber lidar com a tristeza, achando que a tristeza ela tinha que fazer parte do meu dia a dia, daquilo que eu queria. Não tem que fazer parte, ela passa. Então teste, faça, não negocie. Uma coisa que você não pode fazer é negociar com a tristeza, com as coisas negativas que acontecem com você. Você precisa simplesmente reagir a elas. E reagindo, você vai ver como tudo muda. O interessante é que quando você muda esse estado de espírito, de tristeza, para um estado de espírito de cuidado com você, quando você tem o propósito realmente de mudar aquela situação do cuidado com você, as coisas fluem naturalmente. Coisas que você estava até desprendida, elas começam a acontecer com você. Porque tudo flui, tudo volta, energia, semelhante atrai semelhante, tristeza atrai tristeza, alegria atrai alegria. Então eu peço que você simplesmente faça, não negocie, não questione, simplesmente faça. Depois vem aqui me contar, Daniela, eu fiz isso, deu certo, eu tô bem melhor, mudou a minha vida, mudou o meu dia, mudou o meu bem-estar. Você vai ver como vai dar certo. Então, gente, esse é o nosso vídeo de hoje. Mais uma vez eu peço desculpa porque os vídeos não aconteceram na segunda e na quarta, mas foi por um motivo extraordinário. E beijo para vocês, Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.